Boa tarde, caros estudantes! Na aula de filosofia de hoje, nós iremos começar a tratar sobre o período que também é conhecido como a crise da filosofia, ou a crise dos sistemas filosóficos, como também é chamado. Então é um período em que nós vamos ter um grande embate, no que diz respeito à filosofia, sobretudo com a ascensão da ciência, das metodologias científicas como uma forma de explicação da realidade, que depois acaba sendo seguido por uma reformulação da própria filosofia, que são os temas que nós iremos nos focar nas próximas aulas. Inicialmente a crise dos sistemas filosóficos e então a reformulação da própria filosofia, que daí vai dar as bases para a filosofia contemporânea. Então nessa aula em específico nós iremos tratar principalmente sobre o positivismo e também sobre o pensamento científico. Então, para entender melhor esse contexto, historicamente falando, nós estamos falando do período que vai da segunda metade do século XIX. Então, nesse período, nós vamos ter uma série de transformações em vários aspectos na vida humana ocidental e mesmo também colateralmente em outros lugares. Então, nós vamos ter a segunda revolução industrial chegando ao seu apogeu, em que nós vamos ter a industrialização se expandindo cada vez mais pela Europa continental. Anteriormente era apenas na Inglaterra, depois França, a Prússia barra Alemanha, assim como também a Bélgica, depois os estados alemães começam a se industrializar também, além dos Estados Unidos e do Japão, que também começam a passar pelo processo de industrialização nesse momento, e que é marcado por uma grande revolução tecnológica. Então, a eletricidade ela começa a ser utilizada para os mais variados fins, o petróleo começa a substituir o carvão e o vapor como um meio de combustível, a comunicação fica mais rápida, mais posteriormente, para o final do século XIX, haverá o telégrafo, o telefone, então posteriormente o rádio, os veículos se tornam também mais potentes, com novas embarcações, o navio a vapor vai dando lugar aos navios movidos a combustíveis fósseis, assim como também as locomotivas começam a preencher diversos lugares do mundo, Muito depois nós vamos ter também o surgimento dos automóveis, Então, nós temos um grande processo de transformação científica e tecnológica nesse momento. E isso é correlato ao período conhecido também como Revolução Científica ou Revolução Intelectual, em que nós vamos ter a formação das ciências contemporâneas, que é justamente um ponto que nós iremos trabalhar com mais intensidade nessas próximas aulas, no qual as ciências elas começam a se separar da filosofia, então busca-se um método mais objetivo, e até mesmo uma ambição de um método infalível para se chegar à verdade, que não se guia mais pelas especulações e pelos questionamentos filosóficos, e sim a partir de uma metodologia rigorosa baseada no empirismo, e que parte então para a elaboração de teorias gerais, que começa a se desenvolver e que começa a moldar as ciências separadas. Então, se até então nós tínhamos as ciências, embora elas já existissem, as ciências elas já existissem, mas elas fossem intimamente atreladas à filosofia, nesse momento nós já temos uma separação mais visível entre a ciência e a filosofia. E mesmo entre as ciências também. Então, a biologia, a história, a geografia, a geologia, a demografia, assim como também a sociologia e a antropologia, assim como também a física, a química e seus vários campos também, os vários campos que estão envolvidos nessas disciplinas, começam então a se desprender e a formar seus métodos próprios a partir desse momento. Nós vamos ter também uma grande quebra de paradigmas, o que será bastante importante, pois justamente nesse período de grande revolução científica e intelectual, muitos dos paradigmas antigos que ainda remanesciam, que sobreviveram mesmo ao Renascimento, ao humanismo e ao iluminismo, começam a ser quebrados, que é o ponto que nós iremos tratar também oportunamente, como por exemplo a teoria da evolução, a deriva continental, a questão também dos seres pré
pré-históricos, a questão também do átomo, né, das várias teorias atômicas que começam a surgir nesse momento e que quebram com a visão antiga do átomo como a menor partícula existente, o magnetismo, né, as forças invisíveis, a força eletromagnética, né, as forças de atração e repulsão, né, todas essas grandes transformações começam a mudar a visão que a humanidade tinha até então do mundo e da realidade que o circundava. Nós vamos ter uma crise no capitalismo também, né, que vai ser decorrente da segunda revolução industrial. Então, no final do século XIX, justamente por vários países europeus eles se industrializarem, nós vamos ter uma saturação do mercado europeu, associado ao aumento populacional também, em grande parte por conta das melhorias da qualidade de vida, com as descobertas na medicina, na biologia e também o surgimento da microbiologia nesse momento. E uma das saídas para a crise do capitalismo no século XIX será justamente o imperialismo, né? Ou seja, a colonização, principalmente no interior da África e na Ásia, para o escoamento de excessos, tanto populacional como também de mercadorias, no intuito de conquistar novos mercados consumidores, né? Então o imperialismo ele passa a ser uma forma de exploração e de colonização, tanto que ele é chamado de neocolonialismo, dessa vez mais focado na África, na Ásia e em certa proporção na Oceania também, né? Diferentemente do colonialismo mercantil, que tinha mais foco no litoral africano e asiático e principalmente no continente americano, né? Que acabou sendo o epicentro do colonialismo mercantil, né? Além do fato também de que o imperialismo ele se orientava pela própria ideia liberal, né? Diferentemente do mercantilismo, da questão da ideia da intervenção estatal na economia, do metalismo do primeiro colonialismo, o imperialismo ele já é baseado no princípio da livre concorrência e da iniciativa privada também, né? Então nós vamos ter a formação de grandes impérios europeus que vão estar presentes em praticamente todos os continentes nesse momento, né? Os últimos espaços desconhecidos pelos europeus começam então a ser ocupados. Claro que num processo extremamente violento muitas vezes, envolvendo até mesmo extermínio, genocídio, né? Embora não a escravidão propriamente dita, mas uma superexploração também dos nativos, né? Que vai ser uma coisa bastante presente também, né? Como um cenário do imperialismo, né? Na Europa, nós vamos ter o período conhecido como a Paz Armada, né? Em que nós vamos ter, depois da Guerra Franco-Prussiana, em 1870 e 71, um período de paz entre as potências europeias, né? Vai ser um período em que as grandes potências europeias não entrarão em confrontos militares, embora muitas tensões decorrentes justamente por conta das conquistas imperialistas, né, vão acabar, né, servindo depois de estopim para a Primeira Guerra Mundial. Apesar disso, né, embora na Europa Ocidental houvesse um clima de paz, na Europa Oriental nós já tínhamos um cenário bastante caótico, né, com o processo de fragmentação do Império Otomano, a independência dos países balcânicos, né, como vai ocorrer com a Romênia, com a Sérvia, né, o reconhecimento da independência de Montenegro, né, depois também a Bulgária, né, a interferência russa nos Balcãs também, né, com o Tratado de San Stefano em 1878, né, que vai acabar marcando, de certa forma, uma influência russa naquela região, né, o colapso do Império Otomano e a grande disputa também que haverá entre a Áustria-Hungria e também o Império Russo, que vai ser também um grande catalisador para a Primeira Guerra Mundial, né, e que é marcado principalmente também com a ocupação da Áustria no que diz respeito à Bósnia e Herzegovina, né, que vai acabar, inclusive, né, levando a uma grande rivalidade entre os austríacos e os nacionalistas sérvios por conta das reivindicações sérvias na região da Bósnia e Herzegovina, né, e isso posteriormente, né, a Conferência de Berlim, 1884 e 1885, que vai acabar determinando a partilha da África entre as potências europeias, além também das várias guerras coloniais que vão ocorrer nesse momento, né, como por exemplo a revolta dos cipaios na Índia em 1857 e 58, né, contra o domínio britânico, as guerras do ópio entre os ingleses e os chineses, no qual os ingleses
buscavam ter o controle do comércio de ópio, que foi proibido pela China, né, que era produzido na Índia Britânica, no caso, né, nós vamos ter também a Revolução dos Boxers, né, uma revolta anti-ocidental na China de 1899 a 1900, a Guerra Anglo-Zulo, né, entre os ingleses e o Reino dos Zulus, um grande estado na África Meridional que vai acabar confrontando a expansão britânica em 1879, assim como a Guerra dos Boeres também, né, que vai ocorrer na África do Sul, entre os Boeres, os descendentes de holandeses nascidos na África, e os ingleses, né, que vai ocorrer primeiramente em 1880 e 81 e depois em 1899 a 1902, que vai levar à consolidação do domínio inglês na África do Sul. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos se expandem pelo Oceano Pacífico também, né, a anexação do Alasca depois de uma compra da Rússia em 1867 e também a interferência americana no golpe de Estado do Havaí de 1898, que levou então à anexação do Havaí, e a guerra contra a Espanha em 1898, no qual os Estados Unidos acabam dilacerando o que sobrou do Império Espanhol na América, tomando conta das últimas possessões espanholas no continente americano, enquanto o Japão, né, depois da restauração Meiji e o fim do regime do shogunato, né, o processo de modernização do Japão também entra na corrida imperialista, se expandindo pela Ásia e pelo Pacífico Ocidental, né? Então, é justamente nesse cenário de grandes disputas, grandes transformações, que nós vamos ter esse momento, né, do surgimento da filosofia positivista, né, e que está intimamente relacionado também com a Revolução Científica. Já no contexto filosófico, nós vamos ter o apogeu do empirismo científico. Então, método baseado na observação e experimentação rigorosa e pautado sobretudo na indução, né? Ou seja, a descoberta de padrões nas experiências particulares para a elaboração de uma teoria geral, chega ao seu apogeu, né? Então, com isso, nós temos justamente, né, um momento, né, de tentar compreender a realidade a partir de métodos mais rigorosos de observação e de experimentação. Esse é um processo que já se inicia no Renascimento, né? Então, os humanistas, né, eles já acabavam defendendo o questionamento das autoridades consolidadas, principalmente a Igreja Católica e os textos clássicos. Depois nós vamos ter, né, o surgimento do racionalismo com Descartes e o empirismo com Francis Bacon, que também vão acabar defendendo a crítica às instituições e a ideia do conhecimento dentro do sujeito, né, o conhecimento que está presente no sujeito e que deve se guiar por um método para se chegar à verdade, né, embora os racionalistas eles defendessem a questão das ideias inatas, né, e os empiristas já defendessem o conhecimento a partir da experiência. Depois nós vamos ter Kant, né, que vai acabar aperfeiçoando esse método e vai conciliar o racionalismo e o empirismo, né, considerando, né, com a sua teoria dos juízos sintéticos a priori, que na verdade o que acaba acontecendo é que o conhecimento ele acaba vindo da experiência, mas que ele é abstraído pela razão. Hegel ele acaba retomando a tradição filosófica de não apenas criticar, mas de produzir conhecimento também, né? Então todo esse percurso na epistemologia, né, no que diz respeito ao conhecimento, vai acabar culminando no desenvolvimento da ciência e do método científico contemporâneo, que vai ter como um de seus desdobramentos a filosofia positivista, uma filosofia que tem como foco a valorização da ciência e do método científico como um meio de se alcançar a verdade. Então, a ciência e o pensamento científico vão se consolidando como autoridades, né? Cada vez mais o método experimental, né, o empirismo, o método indutivo, eles começam a se tornar a autoridade para se chegar à verdade. A especulação filosófica e as deduções, elas vão perdendo espaço nesse momento, né? Então a religião ela vai entrando em descrédito como fonte de verdade, em grande parte por conta do processo de crítica às instituições já iniciado com o humanismo, mas também com as grandes descobertas científicas que começam a contestar vários dos paradigmas defendidos pela Igreja Católica, assim, né, como também a filosofia ela acaba perdendo o espaço no que diz respeito a ser uma fonte de conhecimento, justamente pelo fato da filosofia ela ter um caráter mais especulativo e de buscar perguntas e não necessariamente
necessariamente respostas, né? Um mundo em grande transformação como esse, né, que nós estamos tratando nesse momento, ele começa a demandar soluções objetivas, ele começa a demandar justamente, né, grandes resoluções para problemas de forma mais imediata e prática, né? O questionamento filosófico, ele acaba não satisfazendo essas necessidades desse mundo contemporâneo, né? O que vai levar então a uma crise dos grandes sistemas filosóficos e que vai necessitar que a própria filosofia acabe se readequando nos novos contextos, né? Nesse contexto industrial rápido, acelerado e moderno, né, que está surgindo nesse período que acaba sendo conhecido também como Belle Époque, né, um período de grande base e prosperidade europeia, né, e grande desenvolvimento científico também, né, e que vai acabar marcando uma série de alterações em um período muito curto de tempo, nunca antes vistas, né, em vários aspectos da vida humana, no campo político, social, econômico, cultural, entre outros pontos. O desenvolvimento das ciências, então, acaba levando à quebra de paradigmas bem consolidados, né, na formação do pensamento moderno, né, e, né, ao mesmo tempo, nesse processo de readaptação da filosofia, começam a surgir também, né, campos da filosofia dedicados a compreender o próprio pensamento científico, como será depois a filosofia analítica e o positivismo lógico, movimentos que oportunamente nós iremos tratar. Então, começando, né, nessa aula nosso foco maior será na filosofia positivista, né, que vai ser justamente relacionada a esse processo de formação das ciências, né, embora seja um movimento filosófico, né, a própria filosofia positivista, ela vai defender a hegemonia da ciência como meio de se alcançar a verdade. Então, o positivismo, ele é um movimento filosófico que busca compreender a realidade a partir das leis naturais. Até aí nada de novo, né? Isso daí nada mais é do que um produto do próprio mecanicismo desenvolvido pela filosofia natural renascentista, né? A própria ideia do universo como um grande mecanismo dotado de leis, né? Leis essas que deveriam ser decifradas pelo ser humano, justamente para que o ser humano pudesse compreender e até mesmo domar a natureza, como Francis Bacon mesmo sugeria, né, com saber poder, né, conhecer a natureza para se antecipar a ela e inclusive usar a natureza a seu favor. Esse processo, né, que na verdade vai culminar no positivismo não é uma coisa imediata, né, como nós já tratamos nas últimas aulas, toda essa questão do desenvolvimento da metodologia, do pensamento de uma forma geral científico, já é algo que remete ao humanismo e ao renascimento, isso se não datar de antes, né, se nós não pegarmos mesmo a ciência medieval ou até mesmo a ciência helenista, né, como antecessoras, como precursoras desse movimento, né? Mas pensando já na formação da própria ciência contemporânea, nós podemos datar suas origens justamente com o humanismo e a revolução científica pautada no mecanicismo, né? Com Copérnico, Galileu, Kepler, entre tantos outros, que já propõe, né, a ideia das leis naturais. Então, o positivismo ele tem justamente essa noção de compreender a realidade por leis naturais. E nisso, a investigação científica tem um papel fundamental, né? Pois é a partir da experimentação e da comprovação que é possível identificar as leis do mundo natural, né? Então, o positivismo ele já tem essa quebra com outros movimentos, né? No sentido de defender que não é a partir da especulação metafísica, ou então a questão das essências, ou então mesmo, né, questões abstratas, abstrações filosóficas, que seria possível compreender a realidade, mas a partir de um método experimental que fosse capaz de compreender as leis naturais, né? Então, nesse sentido, nós já percebemos como o positivismo ele já tem essa preferência, né, pela ciência como meio de se chegar à verdade, né? Pelo menos o que diz respeito ao mundo natural, mas também no mundo social também, como nós iremos ver, né? Além disso, também o positivismo ele é bastante atrelado à noção de ciências sociais e sociologia. Inclusive, o positivismo ele surge dentro, né, do campo das ciências sociais. Na verdade, ele que origina, né, as ciências sociais contemporâneas, né? Sobretudo porque buscava uma compreensão
adoção racional da sociedade. Da mesma forma que a natureza seria dotada de leis, a socialização e a sociedade também seriam dotadas de leis, né? Então seria necessário, inclusive, compreender essas leis da sociedade e até mesmo para interferir, para lançar intervenções no que diz respeito às melhorias, né? Porque nós estamos pensando que nós vivemos um momento de crise, né? Nesse momento histórico, né? Nós temos a crise do capitalismo, nós temos a superpopulação na Europa, né? A necessidade do escoamento de excessos, né? Uma grande crise existencial também com as grandes quebras de paradigmas. Então, por esse aspecto, nós temos um período de crise. E no caso, né, a filosofia positivista ela também acaba tendo essa noção, né, de compreender as leis da sociedade para poder interferir e então superar essas crises. Ou no caso, as leis, né, das ciências sociais propostas pelo positivismo eram sobretudo baseadas na compreensão da estática e da dinâmica social, né? Então, estática social diz respeito principalmente à questão, né, de como a sociedade ela se organiza, né? Ou seja, como a sociedade ela se organiza em um determinado tempo, né? A ordem social, né, a manutenção das estruturas sociais. Esse é um conceito que passa a ser muito importante a partir de então, né? A sociedade como um conjunto de estruturas coesas, bastante organizadas e harmônicas, né? Que é o que também acaba sendo conhecido como sincronia, né? Ou seja, a ideia de compreender a realidade, compreender a sociedade e o mundo, né, a partir de vários eventos simultâneos. No entanto, né, o positivismo ele também defendia a dinâmica, ou seja, a transformação da sociedade, né, que daí já tem a ver com a noção de diacronia, né, ou seja, a noção, né, de a transformação através do tempo, através dos momentos históricos. Seria tanto importante compreender a sociedade a partir de todas as suas estruturas em um tempo presente, como também compreender o desenvolvimento e formação dessas estruturas, até mesmo para compreender a transformação dessas estruturas. Porque nesse sentido, se a sociedade ela é um todo coeso, um conjunto de estruturas bastante coesas, né, só poderá ser possível uma alteração harmônica se todas as estruturas se influenciarem e se alterarem conjuntamente, né? Então a transformação ela deveria ocorrer inclusive de uma forma harmônica. Até tem uma certa proximidade com o conservadorismo político nesse sentido, né? A ideia de uma transformação, mas uma transformação que ocorra num processo espontâneo e natural, né? E não num processo radical ou forçado por agentes externos. Então, nesse aspecto, né, nós temos inclusive o lema, né, do positivismo desenvolvido pelo seu fundador Auguste Comte, né, que é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, ou progresso como meta, né? Então, você ter o amor, né, que é um ponto que nós iremos tratar, essa questão do amor para os positivistas, né, mas também, né, a ideia de uma sociedade progressiva ordenadamente, né, ou seja, o progresso social, mas um progresso que tem como base a própria ordem, né, ou seja, um progresso que não desencilha, né, a ordem, mas um progresso que é mantido pela própria ordem, né? Pela própria coesão das estruturas sociais, né? Então, no caso, a sociedade ela só pode avançar com instituições consolidadas que se alteram em conjunto, né? Então, o principal filósofo e fundador desse movimento será o francês Auguste Comte, né? Então, Auguste Comte, ele vai ser o fundador do positivismo, né? Que vai viver praticamente toda a primeira metade do século XIX, onde vários desses processos estão começando a ocorrer, né? Então, ele vai ser o fundador da filosofia positivista, né? E ele vai buscar justamente compreender a sociedade a partir de um método científico baseado das ciências naturais, né? Tanto que Comte é considerado, inclusive, o fundador da sociologia. Ele que teria cunhado, inclusive, o termo ciências sociais. Mas é interessante que, inicialmente, né, o termo ciências sociais era física social, né? Então, o termo que Comte utilizou pela primeira vez para uma ciência que estudasse a sociedade era física social, justamente porque ele considerava que os melhores métodos científicos, os mais rígidos e os que são mais propensos, inclusive, a compreender de forma objetiva a realidade, seriam os métodos das ciências naturais, né? A biologia e suas áreas, assim como a física e a química. E nesse sentido ele tenta aplicar, né, justamente as metodologias das ciências naturais para a sociedade. Daí que vem esse nome física social.
né? Então, em 1836, daí ele muda a denominação para sociologia. Ele acabou desenvolvendo vários livros que sistematizam o positivismo, né? A própria ideia do positivismo, né? Dois que acabam sendo mais importantes nesse aspecto é o Sistema de Política Positiva, de 1851, né? Em que ele faz uma esquematização do próprio método sociológico, né? E uma coisa importante nesse sentido é a noção da religião, né? É interessante notar que os positivistas, eles tinham uma grande crença, né, na questão da ciência como o único meio legítimo de compreender a realidade, ou seja, a religião e mesmo a filosofia não seriam capazes de ter uma compreensão total da realidade segundo essa lógica. No entanto, os positivistas, eles não negavam a importância da religião para a sociedade. Comte mesmo, ele afirmou, né, que a religião era uma situação de unidade humana construída historicamente e, principalmente, a religião tinha uma importância para a formação e coesão da sociedade. Então, embora ele fosse crítico da religião como meio para se alcançar o conhecimento ou a verdade, ele não negava a importância da religião. Para ele, a religião tinha muita importância como um fator, né, ou como Durkheim depois vai falar, um fato social, né, no sentido de que a religião, ela permitiria uma série de sistemas que garantiriam a ordem e a coesão social. E um ponto importante nesse aspecto é que, embora os positivistas eles fossem contrários ao clericalismo, principalmente as religiões cristãs ou qualquer outra forma de religião teísta, eles acreditavam que era importante que a humanidade tivesse uma religião, mas não uma religião que adorasse deuses, mas uma religião que adorasse a própria humanidade. Comte também, ele é o fundador da chamada religião da humanidade. E o que seria a religião da humanidade? A religião da humanidade foi um projeto, né, meio teológico e filosófico desenvolvido pelo Comte, que basicamente, né, tinha a ideia do culto ao progresso científico, né? Então, basicamente, apesar das variações, a religião da humanidade, ela tinha culto à própria humanidade, né? A própria humanidade como um ser capaz de pensar e refletir sobre si só e um ser capaz de atuar e transformar a realidade à sua volta, assim como compreender essa realidade à sua volta, né? Não são deuses, né, que guiam a humanidade, mas a própria humanidade que se guia a partir de seu conhecimento, a partir de sua ciência, né? Então, assim, entre alguns aspectos da religião da humanidade que nós temos a humanidade, né, que seria então o coletivo dos seres humanos, né? O positivismo, ele é bastante baseado no princípio de fraternidade, daí que entra aquela questão do amor por princípio, né, de que os seres humanos deveriam amar uns aos outros, né, num sentido de fraternidade, em busca de uma comunhão para o próprio progresso humano. A ideia do grande ser, né, que seria uma entidade coletiva formada por vários seres humanos convergentes do passado, do presente e do futuro que contribuíram para a civilização, né? E, inclusive, é até interessante notar que nesse aspecto não havia santos, né? Justamente por ser uma religião ateia, né, que tinha culto à própria humanidade, não havia santos. Mas ao invés disso, havia grandes figuras do passado humano que contribuíram para o desenvolvimento da humanidade e que eram, de certa forma, homenageadas ou mesmo cultuadas. No caso da igreja positivista, havia 14 grandes tipos humanos, né, que basicamente eles se destacaram em determinadas áreas, né? Então nós vamos ter Moisés, né, como representante da teocracia inicial, Homero, a poesia antiga, Aristóteles, a filosofia antiga, Arquimedes, a ciência antiga, Júlio César, né, no sentido da cultura militar, da civilização militar, São Paulo com o catolicismo, Carlos Magno com a civilização católico-feudal, Dante com a poesia moderna, Johann Gutenberg com a indústria moderna, William Shakespeare, né, com o drama e o teatro moderno, René Descartes com a filosofia moderna, Frederico II o Grande com a política moderna, Bichat com a ciência moderna e Heloísa, que seria a representante das santas mulheres ou da própria glorificação feminina, né? Heloísa, que foi a amante de Pedro Abelardo, no caso. E então, nesse aspecto, né, o culto seria as grandes personalidades humanas do passado que então contribuíram para o desenvolvimento da própria humanidade, né? Então, nesse aspecto, os positivistas, eles tinham uma crença na eternidade e imortalidade da alma, né, cultuando os mortos pelo legado que eles deixaram para a cultura humana, não no sentido da alma como uma coisa metafísica, mas a alma como o conhecimento que
que foi deixado pelos ancestrais, pelos antepassados, né? E a humanidade, né, ela tinha essa noção de seres humanos convergentes, passados, futuros e presentes, né, que acabavam sendo tanto a humanidade do passado, nessa longa marcha para o progresso, como a humanidade do presente, que é a herdeira dessa grande marcha para o progresso e que, portanto, né, também tem o dever de continuar esse estado progressivo, que é um ponto que nós já iremos tratar, o que seria esse estado progressivo. Outro ponto também que ele acaba defendendo em sistema de política positiva é a questão da busca pela realidade social a partir do relativismo, da holística e da historicidade, ou seja, seria possível compreender a sociedade com base nesses três aspectos. E o que seria cada um deles? O relativismo, né, diz respeito a conhecer os aspectos particulares de cada sociedade, né? Então, nesse sentido, conhecer com base no ambiente, no período histórico vivido. Não chega a ser necessariamente o relativismo filosófico posterior, que defende a inexistência de verdades absolutas, mas relatividade no sentido de que uma sociedade ela deve ser compreendida com base nos aspectos dela, né? E não com base nos aspectos trazidos de outra sociedade, mas sim ser compreendidas pelo próprio termo. Holística diz respeito a compreender o todo, né? Compreender todas as estruturas sociais, a própria sincronia, né? Ou a estática social. E a historicidade já diz respeito a compreender o processo de formação da sociedade e de transformação da sociedade, ou seja, a diacronia ou a dinâmica social, né? E apesar disso, né, esse sistema desenvolvido por Comte, ele é mais esclarecido em um livro anterior a esse, que é o seu famoso curso de filosofia positiva de 1830, né? Então, o curso de filosofia positiva veio antes desse texto, né? Mas o curso de filosofia positiva é onde o Comte ele acaba elaborando, né, o progresso da humanidade a partir da chamada Lei dos Três Estados. E o que seria a Lei dos Três Estados? É a noção de que a humanidade ela caminhava em um progresso constante, né? Então a humanidade ela vivia uma marcha para o progresso, que não é muito diferente do que outros pensadores anteriores já sugeriram, Kant mesmo ou Hegel, né, que já defendiam o progresso da humanidade a partir da racionalidade. No caso Comte também defendia, mas com foco na ciência, né, no próprio progresso científico. E nesse sentido, né, a Lei dos Três Estados ela se divide em três esferas, inclusive complementares, né? A esfera do amor ou da afetividade, no qual ele defende que, inicialmente, a humanidade ela vivencia o chamado amor à família ou à tribo, né? E que são principalmente as primeiras comunidades, né? Em que a primeira forma de pertencimento do ser humano é a partir dos sistemas de clãs, dos sistemas de parentesco, né? Principalmente entre os aborígenes ou indígenas de uma forma geral, né? E que seria seguido, então, pelo segundo estado do amor, que seria o amor à pátria, que já diria respeito à formação dos estados modernos, os estados nacionais, em que agora, né, o pertencimento ele não ocorre apenas à família, mas a um conjunto de famílias que partilham o mesmo território em um mesmo estado, mas que seria superado pelo amor à humanidade, ou seja, no momento em que o progresso científico e a racionalidade humana cresceriam tanto que o ser humano se perceberia como igual e não haveria mais fronteiras que separariam a humanidade. Então a própria humanidade veria-se num sentimento de pertencimento. E isso seria associado aos estágios da guerra, né? Os estágios da guerra é que a humanidade também passou por três estágios, os chamados três estados práticos, né? Que era o da guerra ofensiva, como na antiguidade, segundo Comte, né? Em que a guerra tinha como finalidade conquistar e obter recursos, que passou para a guerra defensiva, que segundo Comte caracterizaria a Idade Média e moderna, no qual a guerra não teria a finalidade de conquistar e usufruir recursos de outro, mas de proteger os próprios recursos e que daria lugar à paz total, né? A paz final, né? Inclusive o positivismo ele era pacifista, né? Ou seja, ele inclusive propunha a abolição do exército em algumas correntes, né? Pois defendia que quando a humanidade atingisse o estado de paz permanente, atingiria seu estágio final do progresso. E tanto o estágio afetivo quanto o estágio prático estariam correlacionados aos estágios do pensamento da humanidade, que o Comte ele divide em três, né? Que seria o estágio teológico, né? No qual nós temos Deus e o sobrenatural
natural fornecendo explicações para a realidade, que se subdivide em 3 divisões, né? O animismo, no qual os elementos da natureza têm alma, né? Têm espíritos, né? Que acabam sendo cultuados e invocados por xamãs. O politeísmo, em que não são espíritos que regem a natureza, mas deuses que personificam a natureza, né? E que sua vontade determina os acontecimentos. E o monoteísmo, em que ao invés de vários deuses, nós temos apenas um Deus que acaba sendo responsável por toda a realidade, por toda a natureza. O estágio monoteísta daí daria lugar ao estágio metafísico. O estágio metafísico seria um estágio de transição, em que no caso nós teríamos a ignorância da realidade e a descrença num Deus todo-poderoso, que iria levar à crença em relações misteriosas entre as coisas, né? E inclusive nesse momento nós teríamos o desenvolvimento da metafísica, da filosofia e das abstrações sobre a realidade, né? Um pensamento mais especulativo, né? Não mais totalmente baseado na fé, mas baseado mais em abstrações e especulações, e que daria lugar então para o estado positivo, né? Que seria o último, em que a humanidade busca respostas científicas para os fenômenos, né? Sendo a soma dos 2 estágios anteriores, né? Compreendendo a natureza a partir da própria ciência. Claro que Comte, nesse sentido, ele considerava, né, que os europeus, principalmente da Europa Ocidental, que de fato estariam mais próximos do estágio positivo comparado aos outros lugares. Tanto que o positivismo, de certa forma, ele tem um vínculo com o imperialismo também, nesse sentido, até mesmo da ideia de pensar que a própria civilização ocidental, ela era mais avançada e mais próxima de chegar ao estágio positivo do que a dos outros continentes. Ele também versou bastante sobre a questão das disciplinas, né, a importância das disciplinas científicas, e que no caso ele acabou afirmando, né, que havia algumas disciplinas mais que se baseavam na generalidade e outras na complexidade, né? Ou seja, nesse sentido a matemática seria mais geral e a sociologia seria mais complexa, né? Então nós teríamos basicamente, do que diz respeito à generalidade, a matemática, a astronomia e a física, né, como as mais gerais, né? E no caso da complexidade, a sociologia, a biologia e a química, né? Ele também fez essa organização dessas disciplinas que estavam se formando, né? A filosofia de Comte, ela vai ter muita influência em vários lugares do mundo, né? Então, inclusive tendo uma forte influência no continente americano também, né? E no caso, muitos vão interpretar a filosofia do Comte como uma proposta de um método rigoroso para alcançar verdades concretas, embora até o Comte negasse essa possibilidade, né? Embora ele defendesse realmente a ciência como meio de descobrir a realidade, né? Ele não defendia necessariamente uma ideia de verdades concretas ou absolutas, né? Mas muitos intérpretes do Comte acabaram, de certa forma, desenvolvendo essa ideia, né? A própria lei dos 3 estados, né, também acabou sendo usada, né, para compreender as sociedades de uma forma linear e evolucionista, como afirmado, né? Então, assim, o Comte ele vai deixar vários herdeiros. Na França, nós vamos ter 2 que serão os principais. Nós vamos ter o Pierre Lafitte, né, que vai ser um discípulo direto de Auguste Comte, e ele vai ser o chamado, né, fundador do positivismo ortodoxo. Depois da morte de Comte, né, o positivismo ele acaba se dividindo em 2 alas, né? No caso, o positivismo ortodoxo ele vai ser mais relacionado à religião da humanidade. Então, aquela ideia da religião da humanidade, do culto, né, a trindade, né, que seria, no caso, a humanidade, né, o grande ser, e também o grande fetiche, né, que seria o planeta Terra, com todos os elementos que o compõem, sejam eles vegetais, animais, minerais e água, né? E o grande meio, né? Que seria o espaço, os astros e o universo, né? Isso daí que formaria então a trindade positivista, a humanidade, ou grande ser, né? Assim como também o grande fetiche, que seria o próprio planeta Terra, e o grande meio, que seria o cosmos, né? Então o Pierre Lafitte ele vai acabar formando essa vertente, né? O chamado positivismo ortodoxo, né? Ele vai ser professor de História Geral da Ciência do Collège de France e um dos idealizadores da Terceira República Francesa também, né, tendo uma participação política. Já o Émile Littré, ele vai ser o fundador do positivismo heterodoxo, que já vai ser mais relacionado à noção de ciências sociais de Auguste Comte. Ele vai participar da Revolução de 1830 e vai desenvolver também o Dicionário de Língua Francesa. Então, com isso, nós temos uma divisão do positivismo, né, depois da morte de Comte, né, entre os ortodoxos, que são mais
voltados à noção da própria religião da humanidade, né? Mas também os heterodoxos, que são mais voltados à noção de ciências sociais de Comte. Um dos lugares mais atingidos pela filosofia positivista será o Brasil, né? O Brasil vai ser um espaço em que a filosofia positivista vai prosperar bastante, né? Vai penetrar com bastante intensidade. Então, no caso brasileiro, né, inclusive até o positivismo ele está intimamente relacionado com a proclamação da República. Muitos dos integrantes da proclamação da República, do projeto republicano brasileiro, assim como os primeiros presidentes, eles eram partidários do positivismo e acreditavam inclusive na República como um meio de progresso, né, como um meio de se chegar ao estágio positivo, como um meio até de evolução da própria sociedade brasileira. Foram muitos, né, muitos pensadores positivistas que nós tivemos no Brasil. Seria muito complicado elencar todos eles em uma aula, né? Mas para elencar alguns dos mais representativos, nós temos o Benjamin Constant Botelho de Magalhães, né, de Niterói, né, que vai ser o chamado fundador da República Brasileira e que difundiu o positivismo na escola militar brasileira. Ele era mesmo militar, né? Até interessante notar que o positivismo ele era totalmente antimilitarista, mas no Brasil ele acabou ganhando bastante adesão justamente dentro das academias militares. Ele lecionava matemática, no caso na academia militar, era contrário ao escravismo, à monarquia e também ao militarismo, né? E também considerou que os eventos que proclamaram a República do Brasil como uma marcha histórica natural em direção ao progresso. Além dele, nós vamos ter Miguel de Lemos, que vai ser o fundador da Igreja Positivista do Brasil, né? Então, vai ser também um dos defensores da República, do abolicionismo e do Estado laico, e que também, né, vai ser mais da vertente do positivismo ortodoxo, fundando a Igreja Positivista brasileira, né? Também acabou transformando a Sociedade Positivista do Brasil em uma organização de ação prática, né? Então, além de ser um centro de discussões filosóficas, também deveria ser um centro de intervenções práticas na realidade brasileira. Nós temos também Dionísia Gonçalves Pinto, também chamada Dinísia Floresta, né? Discípula direta de Comte, ela estudou na França, né? Ela acabou estudando para a França, né? De uma família, de certa forma, bastante abastada, né? Ela acabou estudando com Auguste Comte na França e foi uma das fundadoras do feminismo brasileiro, né? Inclusive, ela escrevia vários artigos em jornais defendendo a abolição da escravidão, os direitos dos indígenas, inclusive teria sido uma das primeiras a sugerir a noção dos direitos dos indígenas no Brasil, né? E também os direitos políticos e civis para as mulheres, né? Para ela, tanto a abolição da escravidão quanto a cidadania para os indígenas e também a participação política e os direitos civis e sociais para as mulheres indicaria uma marcha para o progresso. Tanto que ela é considerada também uma das fundadoras do próprio feminismo brasileiro, né? E nós temos também uma outra figura que nesse sentido acaba até sendo um pouco controverso colocá-lo nesse instante, que é o Rui Barbosa, né? O Rui Barbosa, que depois vai ser ministro das Finanças e ministro das Relações Exteriores durante o Brasil republicano. Eu digo controverso porque Rui Barbosa inicialmente teve uma grande proximidade com o positivismo. No entanto, com o governo do Marechal Deodoro da Fonseca e o autoritarismo de Floriano Peixoto, ele rompe com esses padrões, né? Ele acaba rompendo com o positivismo, adotando uma perspectiva mais liberal federalista, né? Mas Rui Barbosa ele acabou herdando de certa forma muitos pontos do que diz respeito às discussões positivistas, né? Então, no caso, ele acabou defendendo também o abolicionismo como marcha para o progresso e também, né, inclusive até defendeu mesmo o apagamento da memória da escravidão, claro que por um motivo político também, né, porque a abolição da escravidão tinha ocorrido um ano antes da proclamação da República e, né, justamente para impedir que os senhores oligárquicos que apoiaram a proclamação da República pedissem indenizações ou coisa do tipo, ele buscou apagar esses documentos, mas também ele tinha uma intenção ideológica ao tentar tirar esse passado, né, da memória brasileira, né? Até inclusive interessante notar, né, que Rui Barbosa ele era um dos defensores da política de branqueamento do Brasil, né? Ele dá uma ideia que era bastante comum nessa época de que a miscigenação e a mestiçagem era uma coisa degenerativa, né? Ou seja, era algo que prejudicava as sociedades, né? Então, nesse sentido, ele também foi um grande incentivador da vinda de imigrantes europeus para embranquecer a população brasileira, né? Então, essa ideia
essa noção de desenvolvimento de um progresso evolucionista acaba sendo marcado também pelo positivismo. No entanto, né, Rui Barbosa ele rompe com o positivismo, né? Nós listamos ele aqui, mas é importante deixar isso bastante claro, né? Imediatamente após a proclamação da República, ele acaba, né, rompendo com os ideais positivistas, embora alguns preceitos ainda permanecessem com ele até então, como essa própria ideia de progresso e até mesmo de um evolucionismo racial brasileiro. Então, nessa aula nós tratamos principalmente sobre a filosofia positivista de Auguste Comte e seus reflexos no contexto em que ela está inserida, né? Na próxima aula nós iremos versar com mais intensidade a revolução científica e como que a quebra de paradigmas, né, acabou influenciando uma nova visão sobre a realidade e onde entra a filosofia nesse cenário, né, como que a filosofia ela também acaba sendo abalada nesse sentido, né? Então, uma boa tarde a todos e tudo de bom.